Eu vivo de câmera ligada. Ring light, tripé. Espelho de camarim colado na parede. Celular sempre no modo avião quando gravo. Minha rotina é simples, ligo tudo. Aqueço a voz, passo um primer, confiro o enquadramento no espelho e sigo. Foi exatamente por conhecer cada centímetro do meu cenário que percebi numa terça-feira, às 22h10, que alguma coisa no reflexo não estava obedecendo. Eu estava séria, concentrada em desenhar um delineado gatinho, e o reflexo, juro, deu um micro sorriso. Um levantar de canto de boca, como se estivesse me zoando. Parei na hora. Respirei, ri de mim mesma, foi lag, sei lá. Voltei a gravar. E aí um segundo incômodo. Enquanto eu virava levemente a cabeça, o reflexo parecia virar um pouquinho antes, tipo jogo com delay invertido, coisa de milissegundos. Mas quando você passa horas se olhando, milissegundos gritam. Cortei a gravação e fui ver na galeria. No frame a frame tinha mesmo essa sensação de que o reflexo antecipava, como se ele soubesse onde meu rosto ia parar antes de mim. Talvez fosse o estabilizador do celular. Atualizei app, reiniciei, apaguei cache. Voltei pro espelho às 23h30. Fiz teste de caretas tipo idiota. Língua para fora, bochecha estufada, piscada alternada. E o espelho respondeu perfeito. Zero erro. Eu estava cansada. Fui dormir. No dia seguinte, postei o vídeo do delineado. Começaram os comentários. Mari, que argue legal. Amei a ideia. Mano, o sorriso do reflexo no 02/17. Socorro! Tem alguém atrás do espelho, né? Confessa. Arg. Juro que arrancou um gelo pela espinha. Eu não estava fazendo marketing. E não tinha ninguém atrás do espelho. Ele é colado com fita dupla, face grossa, moldura de LED ao redor. Atrás é parede crua. Fui rever vídeos antigos. Abri 1 de maio. 10/1, nada. Junho, nada. Em julho, num tutorial de skincare, lá estava. Por trás do brilho do ring light, no topo esquerdo do espelho, um contorno escuro. Parecia um canto de rosto voltado para mim, mas dentro do vidro, numa camada atrás, como se o espelho tivesse profundidade. E no vídeo seguinte de julho, mais perto. No de agosto, mais perto ainda. Sempre ligeiramente desfocado, sempre no limite do pode ser sombra. Senti o estômago afundar. Decidi desencanar. Se eu ficasse noiada, meu feed morria. E se fosse bug visual, segui gravando. Só que quando você tenta ignorar, a coisa insiste. Passo base. O reflexo sorri. Falo, gente, hoje eu trouxe um top 5 batons. O reflexo já tá com o canto da boca levantando antes de eu terminar a frase. Os comentários dobraram. Perfis grandes marcaram. Acompanha o ARG da Marilyn, está muito bem feito. Bem feito. Theo chorava de raiva. Comprei um espelho novo, menor, sem LED, sem nada. Descolei o antigo da parede e deixei encostado no corredor. Instalei o novo. Na primeira gravação com ele, às 19h40 de uma sexta-feira, estava tudo normal. Até eu dar boa noite pro chat do videoteste e o novo espelho, liso, frio, devolver um sorriso que eu não dei. Foi suave e sutil, mas estava lá. Desliguei tudo e sentei no chão. O apartamento estava silencioso, só o barulho do ar pela janela. Quando levantei, ouvi um tec-tec pequeno, como unha no vidro, vindo do espelho antigo apoiado no corredor. Deve ser dilatação do material, pensei. Só que ele respondeu com 3 toques intervalados, como quem chama. Tototoque. Eu respondi, quem tá aí? Silêncio. Eu ri de nervoso. Para com isso, Mari. E do nada, como se fosse resposta, o ring light apagou sozinho. Fiquei no escuro 1 segundo. E voltou, o coração batendo na boca. Com a história engatada, aceitei fazer uma live patrocinada no domingo 21h, demonstrando uma linha nova de máscaras faciais. Era dinheiro que eu precisava. Fiz uma checagem geral. Cabos, fonte, filtro de linha, estabilizador. Abri a live às 21h05. Chat bombando. Ensaiei sorrisos forçados para desarmar. As primeiras perguntas chegaram. Mari, a coisa volta hoje? Atrás do espelho tem alguém? Sei que é teatro, mas tá muito bom, kaká. Eu só queria mostrar a máscara. Passei a primeira camada. Tava geladinha, cheiro cítrico leve. E no canto do espelho, o novo, sem LED, uma mancha curva como se alguém se inclinasse por trás. O chat explodiu. Atrás, atrás! Desacelerei a fala, botei o pote da máscara na bancada. Gente, sério, não tem nada. E aí o reflexo sorriu. Eu travada, rosto neutro.
e o reflexo com dentes à mostra. Não era o meu sorriso. Era um recorte estranho. Até a gengiva parecia errada, muito rosa. Deu para ver claramente. Alguém clipou. O número de espectadores saltou. Patrocinador no privado. Continua que tá viral. Eu respondi não e fechei a live. O aplicativo travou meio segundo, mas fechou. Sala em silêncio. O apartamento tinha aquele cheiro de sabonete de máscara e circuito elétrico quente. Resolvi que ia desmontar tudo. Tirar os espelhos, gravar num fundo sem nada por uns dias. Desliguei o ringue, tirei o celular do tripé, parei de gravar. Conferi que o REC não estava vermelho. Fui pro quarto guardar as coisas. Levei uns 15 minutos. Quando voltei, o ring light estava aceso de novo, a câmera estava gravando e eu não tinha tocado. Deve ter encostado no botão, pensei. Só que na tela havia a sala vazia e o espelho com um rosto sorrindo. A moldura refletia o sofá e a janela, o meu corredor. Só que no centro tinha eu? Não era eu. Era aquela versão antes do meu movimento. O delay ao contrário. Sorria sem piscar, sem subir e descer o peito. Um sorriso imutável, paciente. O relógio marcava 23 horas e 14 minutos. Gelei. Aproximei devagar. O sorriso não mudou. Fui fechando a distância até ver textura. Era nítido demais para ser ilusão. Eu sussurrei, o que você quer? E juro por tudo. Os dentes pararam de aparecer e o reflexo falou sem abrir os lábios. As palavras fazendo uma vibração no vidro. Fica. Mais. Tempo. A voz parecia vir da parede atrás do espelho, como som filtrado por água. Eu fiz o que qualquer pessoa faz quando vira criança de novo. Fugi. Desliguei o disjuntor geral. O apartamento apagou inteiro. No escuro, a luz do ringue ainda vazou um halo fino do nada. Impossível. Peguei minha bolsa e fui embora. Desci de escada 4 lances. No térreo, minhas mãos tremiam. Fui para a casa da minha irmã em Vila Mariana. Dormi lá. Na manhã seguinte, uma amiga editora me mandou um link. Tua câmera ficou gravando, olha isso. Alguém tinha conseguido puxar a live que não existiu. Porque a câmera, milagre ou praga, gravou sozinha e fez upload automático na nuvem. 17 minutos. 17 minutos cravados da sala vazia. Eu saindo da frente e o equipamento, independente de mim, filmando. O vídeo tinha só barulho ambiente. O som do bairro. Um carro passando distante. Um cão latindo. E o espelho. O espelho com alguém sorrindo o tempo todo. Os comentários eram uma muralha. RG perfeito, sem respiração, mexeu o olho no 06/41, no 1203, abre a boca. Eu vi tudo 4 vezes. No minuto 12, eu juro que o canto do olho mexe. No 16, o sorriso amplia um dente além da simetria possível. Voltei pro apartamento com meu cunhado no fim da tarde. Ferramentas, luva grossa, cobertor. A ideia era simples. Tirar o espelho da parede e jogar fora. Ele tentou primeiro, enfiando uma espátula por trás, cortando a fita. Eu segurava de lado. No terceiro puxão, o vidro estralou e rachou como gelo sob peso. O sorriso dentro dele não se quebrou com a mesma lógica do rachado. Continuou inteiro, deslizando pelos cacos que se formavam, como os olhos de alguém que você vê através de água. Quando o espelho cedeu, caiu em pedaços grandes. No chão, os fragmentos refletiam a sala em múltiplos ângulos e em todos havia aquele sorriso repetido, multiplicado, em tamanhos diferentes. Meu cunhado pisou num caco e cortou o tênis. Ele disse que nojo, e por um segundo eu senti o cheiro de hálito doce, tipo máscara de pepino vencida, subindo do vidro. Enrolamos tudo no cobertor, descemos, jogamos na caçamba da rua. De noite, a síndica me mandou mensagem às 23 horas e 58 minutos. Mari, os estilhaços estão refletindo luz no corredor. Tá bizarro, pode recolher. Meu cunhado já tinha ido embora. Eu não desci. Eu tranquei a porta. Encostei uma cômoda na parede do espelho antigo e dormi de TV ligada. Volume baixo, só para não ouvir meus próprios pensamentos. A partir daí, comecei a notar coisas que não passavam pela câmera. O display do micro-ondas mostra, de vez em quando, 00.0, mas os zeros ficam com um sorriso montado, um pixel a mais em cada canto. No celular, quando abro a câmera frontal antes de aparecer, meu rosto surge um flicker de meio segundo com alguém sorrindo. E o rosto parece o meu, só que com os dentes mais longos. Em elevadores com aço polido,
Eu vejo uma Mariana que sorri 2 segundos antes do meu reflexo sorrir. Se eu for séria, ela mantém a boca aberta esperando. Se eu sorrio, ela fecha. Recebo DM até hoje. Mari, já deu, pode contar como você faz. É filtro? É dublador? É espelho mágico? E eu respondo que parei com aquilo. Que não é legal, que não é teatro. A pessoa ri, manda emoji de palhaço, fala continua. Eu não consegui ficar longe. Voltei a gravar, mas mudei tudo. Fundo fosco, 0 espelhos, ring light coberto com difusor opaco. Eu digo oi, gente. E ouço uma resposta baixinha vindo de onde não há reflexo. Oi, gente. Não é eco. Eco volta da minha voz. Isso vem paralelo, sem respiração entre as sílabas. Quando fecho os olhos, o sorriso que eu não dei aparece por trás das pálpebras como manchas de luz. Na semana passada, andando pela rua Teodoro Sampaio, passei por uma vitrine de loja de instrumentos. Tava chovendo fino. Me vi no vidro, correndo, bolsa protegendo a cabeça. E me vi no vidro, parada, sorrindo. Eu no mundo real passei reto. Eu atrás do vidro me virei para olhar para mim. Senti uma vontade infantil de bater no vidro e perguntar por quê. A outra eu, a do reflexo, só abriu mais os dentes. Devagar. Como quem mostra o que trouxe para você. Eu não sei o que tem atrás dos espelhos. Se é buraco, se é gente, se é algoritmo. Mas tem uma regra que aprendi e que agora é meu recado para quem vive de imagem, ou só gosta de selfie. Se você grava com espelho, cuidado com o sorriso que vem antes do seu. Não é lente, não é bug, não é só sombra. Presta atenção nas bordas, onde a luz do ringue não chega. Se um sorriso aparecer antes de você decidir sorrir, não retribua. Desliga, vira de costas, cobre o espelho com um lençol grosso, vai embora por uns minutos. E quando voltar, olha para o chão antes de olhar para o vidro. Eu ainda ouço, e isso é o pior. A voz baixa, sem ar, pedindo fica. Mas tempo. E quando apago todas as luzes do apartamento, no pretinho do monitor do PC, às vezes, por 1 segundo, eu vejo dentes demais. Se você trabalha com câmera, se ama um filtro, se passa horas em frente a um espelho, cuidado com o reflexo do feed. Ele sempre quer um pouquinho mais de você do que você pretende dar. E ele sorri quando percebe que você não tem mais certeza de qual lado do vidro ficou. Relato encontrado em fórum, postado em 15 de março de 2024. Autor, identificado como Lucas, 24 anos, streamer de jogos, São Paulo, SP. Eu preciso contar isso para alguém. Não sei mais em quem confiar, mas se isso aparecer em algum lugar da internet, pelo menos alguém vai saber o que aconteceu comigo. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e até semana passada eu era só mais um streamer tentando crescer no Twitch. Fazia lives de jogos de terror quase todo dia, coisa de umas 4, 5 horas por noite. Não era famoso, não. Tinha uns 800 seguidores, audiência média de 30, 40 pessoas. O suficiente para me manter motivado, sabe? Tudo começou há uns 3 meses. Eu tava jogando Outlast, acho, quando percebi uma conta estranha no chat. O nome era Seguidor 666. Bem Ed, né? Pensei que fosse só mais um moleque querendo chamar atenção com o nome de troll. Mas o cara nunca falava nada. Entrava, ficava lá assistindo em silêncio. E saía quando eu encerrava a live. Todo santo dia. Mesma rotina. No começo, nem liguei. Viewer é viewer, cara. Mas aí, depois de umas 2 semanas, comecei a receber mensagens diretas dele. A primeira foi simples. Você é bom nisso. Respondi com um joinha normal. Uns dias depois, outra. Gosto de assistir você. Beleza, elogio é sempre legal, né? Mas a terceira mensagem foi diferente. Você deveria olhar mais para a câmera. Isso me deu uma sensação estranha, tipo, como assim? Eu sempre olhava para a câmera, conversava com o chat, fazia todo o ritual de streamer. Mas a mensagem tinha um tom esquisito. Não consigo explicar direito. Era como se ele tivesse pedindo algo mais, íntimo. Pessoal, ignorei por um tempo, mas as mensagens continuaram. Sorria mais. Olhe nos meus olhos. Eu estou sempre assistindo. Cada uma mais perturbadora que a anterior. Decidi bloquear a conta, mas no dia seguinte lá estava ele de novo no chat. Mesmo nome, mesma conta. Como se o bloqueio não tivesse funcionado. Foi quando resolvi investigar. Entrei no perfil dele para ver se conseguia descobrir quem era. A conta tinha sido criada em 18 de setembro de 2022.
2 anos atrás. Nenhuma outra atividade além de me seguir. Nenhum outro canal, nada, só eu. Aquilo já era bizarro o suficiente. Mas aí eu cliquei na aba de informações e vi uma coisa que me fez gelar. A bio dizia, de volta do outro lado. Mano, eu sou streamer de terror, então não sou o cara mais cético do mundo. Mas aquilo foi intenso. Tentei dar unfollow nele manualmente, mas quando cliquei apareceu uma mensagem de erro. Esta conta não pode ser removida. Que porra é essa? Nunca tinha visto isso na vida. Comentei com meus amigos do Discord e um deles, o Rafa, se ofereceu para dar uma fuçada. Ele é meio nerd de tecnologia, entende dessas paradas de programação. Passou uns 2 dias analisando a conta e voltou com uma notícia que me deixou sem chão. Cara, essa conta, ela não deveria existir. O ID dela é irregular, tipo, foi gerada antes do sistema permitir aquele formato de nome de usuário. E tem mais. Achei o IP de origem do cadastro. É de Curitiba. Pesquisei e... Lucas, o cara que criou essa conta, morreu 1 semana antes dela ser aberta. Eu ri. Tinha que ser zoeira, né? Mas o Rafa mandou prints. Notícias de um acidente de carro em Curitiba. Um cara de 28 anos, chamado Eduardo Lins, morreu no dia 11 de setembro de 2022. Batida frontal na BR-277. E a conta seguidor 66666 foi criada dia 18. 1 semana depois. Mano, isso é coincidência, eu falei, tentando me convencer. Ou alguém pegou o computador dele e criou a conta. Mas o Rafa não estava convencido. Testa uma coisa. Pergunta para ele quem ele é, ao vivo. Fiquei uns dias evitando fazer isso, mas as mensagens continuaram. Por que você não fala comigo? Eu só quero que você me veja. Olhe para a câmera, Lucas. Aquilo estava me consumindo. Eu não conseguia mais fazer live direito. Ficava olhando para o chat esperando ele aparecer. E ele sempre aparecia. Até que na última terça-feira, resolvi encarar. Comecei a live normal. Dark Souls 3, tentando manter a calma. Uns 25 viewers, chat animado. Eu fingia que estava tudo bem, mas meu coração já estava acelerado. E então, como sempre, a notificação apareceu. E seguidor 666 entrou no chat. Respirei fundo. E aí, seguidor 6666? Falei tentando soar casual. Há quanto tempo, cara? Você sempre assiste, mas nunca fala nada. Quem é você? Nada, o chat continuou normal por uns segundos. Pessoal fazendo piada, mandando emote. Mas então... O chat inteiro congelou. As mensagens pararam de rolar. Os emotes sumiram. A contagem de viewers travou em 26. Olhei para o OBS achando que tinha dado problema na transmissão, mas estava tudo rodando. O jogo, a câmera, tudo funcionando. Menos o chat e então, uma mensagem apareceu. Sozinha. Lentamente, letra por letra. Como se alguém tivesse digitando em câmera lenta. Olhe para a câmera, Lucas. Meu sangue gelou. Eu não queria olhar, mas era como se algo me puxasse. Virei o rosto devagar para a webcam. E eu juro que por um segundo vi algo na tela. Um reflexo. Uma sombra atrás de mim. Mas quando pisquei, não tinha nada. O chat voltou ao normal de repente. As mensagens começaram a rolar de novo. Mano, travou aqui. Lag do capeta. Foi só comigo? Ninguém tinha visto a mensagem do seguidor Cis66. Só eu. Tentei continuar a live, mas eu estava tremendo. Minha voz saiu fraca. Galera, acho que vou encerrar mais cedo hoje. Não estou me sentindo muito bem. Fui desligar a transmissão, mas antes que eu clicasse no botão, a câmera piscou. A imagem ficou preta por um segundo. E quando voltou, eu vi... Tinha alguém atrás de mim, não era um reflexo. Não era uma sombra. Era uma figura, indefinida, mas real. Em pé, logo atrás da minha cadeira inclinada, como se estivesse olhando por cima do meu ombro, diretamente para a câmera. Eu gritei e me virei, derrubando a cadeira. Não tinha nada lá. Meu quarto estava vazio. Voltei correndo para o PC. A transmissão ainda estava rolando. O chat estava explodindo. Que susto foi esse? Caralho, Lucas. Melhor jumpscare da história. Mas então... Uma mensagem diferente. Do seguidor 66666. Agora é minha vez de assistir. Encerrei a live na hora. Desliguei tudo. Arranquei a webcam do PC e joguei longe. Fiquei sentado no chão, suando frio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte,
Não consegui fazer live, nem abri o PC. Mas à noite recebi uma notificação no celular. Era do Twitch. Seguidores está transmitindo ao vivo. Meu sangue gelou de novo. Abri o app tremendo. A conta dele estava realmente online, transmitindo. Cliquei no canal, a tela estava preta, totalmente preta. Mas dava para ouvir algo, uma respiração lenta, pesada, e ao fundo bem baixinho. Uma voz, a minha voz, repetindo coisas que eu tinha dito nas lives. E aí, galera? Vamos que vamos. Olha só isso, mas distorcido, arrastado, como se tivesse sendo reproduzido de trás para frente. Fechei o app, bloqueei a conta de novo, desinstalei o Twitch, mas quando reabri, lá estava ele, seguidor 6666. Online, sempre online. Fui até Curitiba. Não sei porquê, mas eu precisava saber quem era Eduardo Lins. Achei o endereço da família dele através de uma reportagem sobre o acidente. Bati na porta, me apresentei. A mãe dele me recebeu, uma senhora de uns 60 anos, rosto cansado. Contei a história. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então suspirou. Eduardo era obcecado por essas coisas de internet. Passava horas assistindo lives, jogos. Ele sempre disse que queria ser famoso, que queria que as pessoas o assistissem. Mas ele era tímido, sabe? Nunca teve coragem de ligar a câmera. Ficava só olhando os outros. Ela pausou, olhos marejados. Depois que ele morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. O computador dele ligava sozinho. A webcam acendia à noite. Eu achava que era problema técnico, mas uma vez, quando fui desligar, a tela estava aberta no Twitch. E tinha uma mensagem digitada na barra de pesquisa. Agora eu posso ver vocês também. Voltei para São Paulo mais assustado do que quando saí. Não fiz mais live desde então. Deletei minha conta do Twitch. Troquei de celular, mas ainda recebo notificações. No novo número. No novo e-mail. Sempre a mesma coisa. Seguidor 666 quer te adicionar. Ontem à noite acordei às 3 horas da manhã. Meu quarto estava escuro, mas eu senti aquela presença, como se alguém estivesse me observando. Peguei o celular para acender a lanterna, e quando a luz bateu no espelho da parede, tinha uma sombra, parada, atrás de mim. Eu não olhei para trás. Não consegui. Só fiquei encarando o reflexo enquanto a sombra lentamente se inclinava, como se estivesse se aproximando, olhando por cima do meu ombro. E então, bem baixinho, ouvi: "Sorria para mim, Lucas, eu não dormi mais." Relato achado em fórum na internet, identificado como anônimo em 8 de setembro de 2024. Local dos eventos: apartamento no bairro de Perdizes, São Paulo, capital. Eu sempre fui obcecada por coisas antigas, aquele tipo de objeto que conta uma história, sabe? Comecei meu canal de decoração há uns 3 anos, mostrando como transformar achados de brechó em peças incríveis para casa. O quadro Achadinhos da Mari fazia sucesso. Eram unboxings de coisas que eu comprava em leilões online, mercados de pulga, essas coisas. Foi num sábado à noite. Eu estava rolando o feed quando vi o anúncio. Lote misterioso, antiguidades de espólio. A descrição era bem vaga. Dizia só que era de uma casa abandonada em Campos do Jordão, lacrada desde os anos 80. O lance estava em R$ 150. Pensei, conteúdo perfeito, dei o lance. Ganhei por R$ 200. A caixa chegou na quinta-feira seguinte. Lembro que o entregador ficou meio estranho quando me entregou, tipo, com pressa de ir embora. A caixa era de madeira escura, pesada, com um cheiro de mofo misturado com algo adocicado que eu não conseguia identificar. Tinha umas manchas na lateral meio acinzentadas. Esperei até a noite para gravar. Sempre gravava à noite, porque a luz ficava melhor com minha ring light. Arrumei tudo no cenário. A caixa no centro da mesa, câmera posicionada, microfone testado, abri ao vivo. Queria a reação genuína. Dentro tinha 3 coisas. A primeira que peguei foi uma boneca de porcelana. Cara, ela era linda e assustadora ao mesmo tempo. Vestido vitoriano azul desbotado, cabelos loiros em cachos, mas os olhos eram de um azul tão claro que quase pareciam brancos. E eles me seguiam. Eu sei que é efeito das bonecas antigas, mas juro que senti um arrepio. A segunda coisa era uma chave. Não era moderna, não. Era daquelas antigas, ornamentada, toda trabalhada em bronze com símbolos que eu não reconheci.
tipo runas ou sei lá o quê. Pesada, fria na mão, e a terceira, uma fita cassete. Sem rótulo, só uma etiqueta manuscrita desbotada com uma palavra. Helena. Mostrei tudo para os meus seguidores. Fez umas piadas sobre a boneca ser assustadora. Disse que ia tentar descobrir o que tinha na fita. O vídeo terminou bem. Uns 300 views ao vivo, comentários empolgados. Desliguei tudo e fui dormir. Devia ser umas 3 horas da manhã quando meu celular começou a vibrar sem parar. Notificações explodindo. Peguei o telefone com os olhos ainda fechados e vi 47 notificações do YouTube. Meu canal tinha subido 4 vídeos novos. Sentei na cama, o coração já acelerado. Eu não tinha gravado mais nada. Abri o aplicativo com a mão tremendo. Os títulos. Cara, os títulos eram "Me tire daqui", você abriu, ela acordou. Helena quer voltar, cliquei no primeiro. Era a gravação da minha câmera. Do meu setup. Mas eu não estava lá. A boneca estava no centro do quadro, sozinha, e a filmagem durava 11 minutos de nada. Só a boneca. Mas os comentários já estavam lá. Pausa no minuto 3 e olha atrás da boneca. Gente, tem uma mão no minuto 7. Quem é a mulher refletida nos olhos dela? Passei para o segundo vídeo. Mesma coisa. Mas dessa vez a câmera estava mais próxima da boneca. Dava para ver os detalhes do rosto dela. As rachaduras na porcelana. E no fundo, bem baixinho, tinha um som. Parecia uma respiração. Levantei da cama e fui até a sala. A câmera estava desligada. Eu tinha desligado tudo. O computador estava desligado também. Mas a boneca... A boneca não estava mais na posição que eu deixei. Ela estava virada para a porta do meu quarto. Senti minhas pernas fraquejarem. Peguei meu celular de novo e entrei nos comentários do terceiro vídeo. O pessoal estava pirando. Isso é marketing? Tá assustador demais. Mari, deleta isso, pelo amor de Deus. Pausem no minuto 5 com 32 segundos. Tem um rosto atrás dela que não é da Mari. Pausei no tempo indicado. Tinha um rosto. Borrado, mas tinha. Uma mulher. Cabelo escuro, pele muito pálida, olhos fundos. E ela estava me olhando. Olhando para a câmera. Olhando para mim através da tela. Minha respiração ficou presa na garganta. O quarto vídeo eu não quis nem abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Dessa vez a câmera mostrava meu quarto. Meu quarto vazio. Minha cama. E eu percebi que a filmagem tinha sido feita enquanto eu dormia. Dava para ver a forma do meu corpo embaixo do cobertor. E do lado da cama, em pé, uma sombra. Uma silhueta humana que não se mexia, só observava. A mão que segurava o celular suava frio. Foi aí que eu lembrei da fita cassete. Tinha um toca-fitas antigo da minha avó guardado no armário. Peguei a fita, coloquei, apertei play. Estática primeiro, depois uma voz de mulher, fraca, distante. Meu nome é Helena. Helena Carvalho. Se você está ouvindo isso, eu preciso da sua ajuda. Ele me prendeu aqui. Na boneca. Não deixe ela sozinha. Ela precisa de um corpo, mas de alguém, de você. A voz foi ficando mais alta, mais desesperada. Ela vai te pegar. Ela vai entrar em você. Jogue a chave, Núrias. A fita parou. Tentei voltar a apertar play de novo, mas nada. Silêncio. Olhei para a sala. A boneca continuava lá. Mas eu juro que ela estava mais perto da porta do quarto. Uns 30 centímetros mais perto. Meu celular vibrou. Mais um vídeo tinha subido. O título, agora é tarde. Não abri. Peguei a boneca com uma blusa para não tocar direto nela. Coloquei de volta na caixa com a chave e a fita. Lacrei tudo com fita adesiva. Desci as escadas do prédio correndo, às 4 horas da manhã, e joguei a caixa no lixo da rua. Voltei pro apartamento, tranquei tudo, liguei todas as luzes. Mas quando entrei no quarto, tinha marcas no chão, rastros de poeira. Como se alguém tivesse arrastado os pés descalços do meu quarto até a porta. E no espelho da penteadeira, embaçado como se alguém tivesse respirado perto dele, estava escrito: "Você me deixou entrar." Deletei os vídeos. Todos. Deletei meu canal inteiro. Mudei de apartamento 2 semanas depois. Mas tem uma coisa que não consigo explicar. Toda vez que eu passo perto de um espelho à noite, por um segundo, menos de um segundo, que eu vejo ela atrás de mim, Helena, ou o que quer que ela seja agora, com aquele vestido azul desbotado e aqueles olhos quase brancos. E às vezes, quando está muito silencioso,
Eu ouço a voz dela sussurrando. Obrigada por me libertar. Eu sei que vai soar como loucura, mas eu preciso tirar isso do peito. Se você é do meio de streaming, principalmente a ASMR, presta atenção no que eu vou dizer, porque eu não tô mais conseguindo dormir. Na noite de 23 horas e 10 minutos, a lua entrou ao vivo como sempre. Luz baixa, ring light frio, microfone sensível. Aquele cenário limpo com o vidro da varanda atrás refletindo metade do estúdio. A pauta era simples, tapinhas leves no estojo de maquiagem, sussurros, brushing, nada de diferente. Eu moderava o chat mutando trolls e aprovando mensagem. De repente começou, tem uma sombra atrás dela. 1, 2, 20 mensagens. Mano, tem alguém no vidro. Isso mexeu antes dela. Eu respirei fundo porque esse tipo de histeria acontece, sabe? Reflexo compressão, delay. Eu respondi, gente, relaxa. É o reflexo do ring light. Só que eu também vi no vidro atrás dela, tinha um escuro que não correspondia ao que estava no quarto. Era como se o reflexo estivesse adiantado uns 2 segundos. A lua virava a cabeça, e no vidro o movimento já tinha começado. Não era delay de transmissão. Era o contrário. O espelho estava adivinhando ela. E aí eu senti um arrepio. Eu mandei mensagem privada. Lu, fecha a cortina da varanda, por favor. Ela leu no celular, olhou para a câmera e sorriu com aquele sorriso de mod pega no meu pé. Levantou, foi na cortina e o reflexo dela já estava lá a mão esticada, antes do braço real tocar no tecido. Eu falei, chega. Escrevi no chat. Pessoal, vamos dar um minutinho, a live vai pausar rapidinho. E foi nessa hora que a transmissão caiu. Tela preta. O OBS dela deve ter travado. Eu liguei na hora. Chamou. Nada. Mandei áudio. Lua me atende. Silêncio. O chat explodiu, gente marcando clipa isso. Outros dizendo que era ARG, jogada de marketing. E eu pensando, que jogada? A gente nunca fez esse tipo de coisa. Na manhã seguinte eu acordo com uma enxurrada de notificações. Um seguidor mandou. Léo, olha esse link espelhado. A live tá rolando. Era uma plataforma menor que costuma restreamar conteúdo. Eu cliquei. O contador estava lá, subindo como se nunca tivesse parado. O cenário era o mesmo, idêntico. Só que a cadeirinha branca estava vazia. O microfone parado. E um som de fundo baixo, mas constante. Respiração. Não era ruído. Eu edito o áudio há anos. Eu sei diferenciar um ventilador de peito abrindo e fechando. Era respiração compassada, quase encostando no filtro pop. Lua? Eu escrevi no WhatsApp, visualizado, sem resposta. Eu fui até o prédio dela. 15 minutos de carro, subo, bato. Ninguém. Vizinho do lado falou que escutou a madrugada inteira. Barulhinho de test, e uns toques de unha como se ela ainda tivesse testando o som. Eu tentei contato com a mãe dela, com a agência. Nada. A conta oficial não postou mais nada. Só aquele bendito link espelhado, tocando sem a lua. Voltei para casa com a sensação de que eu estava sendo seguido pelo som. Sabe quando o silêncio pesa? Cheguei no PC, capturei o áudio da live espelhada e joguei num espectrograma. No início, normal, ruído de sala, respiração, uns cliques longes, mas nos graves aparecia um padrão que não era humano. Como se tivesse um duplo respirando também, defasado por alguns milissegundos, formando um desenho de escada no espectro. Não devia existir. Eu decidi voltar no apartamento. O zelador que já me conhecia deixou eu subir. Ela passou por aqui ontem? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça e apontou para o corredor. Mas essa madrugada eu ouvi a cadeira arrastar, a porta estava encostada. Eu empurrei devagar. Dentro, o estúdio intacto. O ring light apagado. O vidro da varanda de frente para a mesa. E o PC desligado. Só que no link a câmera estava ligada. Se você já mexeu com live, sabe? Se o PC desligou, acabou. A não ser que tenha outra origem. Fui até a mesa. O microfone tinha um cheiro de hálito. Aquele doce enjoado de ASMR quando a pessoa fica muito perto. Um pouco de perfume de baunilha. Eu sussurrei, Lua, sem pensar e me senti ridículo. A tela preta do monitor refletiu minha cara. Aí eu ouvi, bem pertinho. Shhh. Eu fechei os olhos e só conseguia escutar a respiração. Inspira. Expira. Anspir. Corte. Um clique seco veio do vidro.
Era como se alguém tivesse apoiado a unha por dentro, no lado do reflexo. Eu virei. No brilho do vidro, o estúdio apareceu arrumado com a cadeira ocupada. Por mim. Eu estava de pé no quarto, mas no reflexo eu estava sentado, curvado sobre o microfone, os lábios quase encostando na espuma. E no reflexo, atrás da minha versão sentada, tinha a sombra. Aquela mesma mancha escura, só que nítida, com a beirada ondulando como se respirasse junto também. Eu dei um passo para trás. No vidro, minha versão não se mexeu. Ela só inclinou a cabeça, milímetros adiantada, como se fosse me antecipar. Chega, eu pensei. Eu fui direto na tomada do no-break e arranquei. A casa inteira deu aquela queda de som, sabe? O ring light fez tuk. A geladeira silenciou e por um segundo eu achei que tinha resolvido. Quando eu olhei para o vidro, minha versão sorriu. Um sorriso vazio, como se fosse automático. E o escuro atrás dela inchou e desinchou, respirando por cima da minha respiração. Eu corri. Não vou inventar heroísmo. Corri. Troquei quase o corredor inteiro no escuro até o elevador. Enquanto descia, o celular vibrou. Um moderador me mencionando no grupo. Léo, você tá na live? Alguém gravou a tela do link espelhado e mandou. Eu entrando no quarto, eu olhando pro vidro, eu arrancando a tomada e no áudio, uma respiração colada no microfone, como se a boca estivesse ali molhando o pop filter. No chat o clássico, tem uma sombra atrás dele. Eu fiquei um dia inteiro sem falar. Depois, voltei ao apartamento com um técnico amigo meu. A gente levou outra câmera, testou o sinal, mediu interferência de roteador, até radiômetro ele levou. Nada fazia sentido. O PC desligado, as fontes cortadas e o link vivo, como se o quarto fosse um estúdio do outro lado, que continuava transmitindo independente daqui. O técnico botou a mão no vidro, e eu juro que o vidro estava frio de dentro para fora, como se aquilo não fosse refletir a gente, e sim a coisa lá de dentro refletindo aqui. Pode ser algum replayer, Léo. Uma gravação em loop, ele disse. Eu queria acreditar. Então a gente fez o óbvio. Colocamos uma folha de papel colada no vidro com fita escrita à caneta. Se você está vendo isso agora, diga pássaro no chat. E baixamos o celular com o chat aberto. 2 minutos depois, alguém digitou pássaro. Mais 3 contas diferentes repetiram. E no áudio, a respiração deu um sorriso. Eu sei que parece absurdo dizer a respiração sorriu, mas foi isso. Um micro suspiro subindo como quem acha graça. A agência da Lua me pressionou para tirar tudo do ar. A gente tentou derrubar o link espelhado por direitos autorais. A plataforma respondeu que não tinha como, que a origem é distribuída. Eu comecei a receber mensagens de fã. Eu juro que ouvi ela chamar meu nome no meio dos sussurros. Outros. Eu dormi ouvindo e acordei com o som dentro do quarto. Teve um que mandou áudio chorando. Minha Alexa acendeu sozinha às 4h07 e o que tocava era a live. Foi quando eu percebi que a gente não estava mais brigando com um arquivo. A gente estava brigando com um quarto que tinha continuado do outro lado, numa cópia ligeiramente adiantada, como aquele reflexo que mexia antes. E essa cópia não precisava da gente para existir. Eu fui ao prédio de novo pela última vez. Entrei devagar, sem fazer barulho. A cadeira ainda vazia. O microfone no mesmo lugar. O vidro brilhando. Eu aproximei o celular com o link aberto e aproximei do microfone. Os 2 microfones se escutaram, o daqui e o de lá, e o som entrou num feedback baixo como um coração batendo, tum, tum, tum. A respiração do outro lado começou a copiar a minha, só que sempre um pouco antes, como quem quer me ensinar a respirar. Eu quase encostei a boca na espuma e sussurrei. Lua, se você tá aí, dá um sinal. Do lado de cá, nada. No vidro, a minha versão sentada aproximou os lábios e sussurrou exatamente o que eu diria. Antes de eu dizer, meu corpo inteiro gelou. A sombra atrás dele inflou como vela. Eu não terminei a frase. Eu virei de costas e saí deixando a porta aberta. No corredor, olhei uma última vez para o celular. A live espelhada mostrava a porta fechada. No chat, ele não devia ter saído. A respiração ficou ofegante, como se alguém tivesse levantado da cadeira e seguido até a porta do lado de lá, arrastando a mão pelo vidro, fazendo aquele clique de unha que eu tinha ouvido. Eu desci as escadas correndo, ignorando o elevador. De lá para cá, a Lua não apareceu mais. O perfil não posta. Os stories sumiram, a agência diz que suspendeu contratos. O link
Às vezes cai por uns 6 minutos e volta. Sempre volta. E quando eu entro, eu reconheço o som do filtro pop úmido, a pressão leve do ar no microfone e aquele duplo respirando junto. Teve uma madrugada, 3 horas e 14 minutos, que eu juro que ouvi bem baixinho uma voz antes da minha pensar. Shhh, eu tô contando isso porque eu não quero que ninguém faça o que eu fiz, encarar o reflexo achando que vai achar a pessoa. Do outro lado do vidro, a parte adiantada do mundo termina. E o problema de um live que nunca acaba é que, cedo ou tarde, ele quer continuar por você. Então, advertência. Se um dia o chat começar a falar de sombra atrás, se o reflexo mexer antes do corpo, fecha a cortina. Desliga a câmera. Não olha para o vidro. Se você encontrar um link espelhado transmitindo sozinho, não dê play no fone ao pé do ouvido. Cuidado com a respiração que responde 1 segundo antes da sua. Ainda hoje, quando tudo está silencioso, eu encosto a cabeça no travesseiro e ouço inspirar, expirar. E logo antes, alguém me ensinando a fazer igual. Relato enviado por e-mail anônimo em 8 de outubro de 2025. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e moro em Londrina, Paraná. Faço conteúdo paranormal no YouTube há uns 4 anos. Nada muito grande. Tenho uns 80 mil inscritos. Sempre curti essas paradas de assombração, creepypasta, essas coisas. Mas depois do que aconteceu semana passada, eu tô pensando seriamente em deletar tudo. Deixa eu começar do início. Faz uns 2 meses, recebi uma DM no Instagram de um cara chamado Martin Voss. Ele tinha um canal parecido com o meu, focado em histórias paranormais, só que em inglês. O canal dele tinha uns 120 mil inscritos, bem produzido, vídeos com qualidade massa. Ele disse que curtia meu conteúdo e queria fazer uma collab, tipo uma troca cultural de histórias de terror do Brasil e da Alemanha, de onde ele era. Achei sensacional, cara. Collab internacional ia dar uma visibilidade legal pro canal. A gente conversou bastante por mensagem. Trocou ideias sobre formato, roteiro, essas coisas. Ele era super gente boa, respondia rápido. Parecia empolgado. Marcamos para gravar no dia 30 de setembro. Como ele estava na Alemanha, a gente ia fazer tudo online mesmo. Cada um gravava sua parte. Depois eu editava tudo junto. Simples. Fiz isso outras vezes com outros youtubers. Sempre deu certo. No dia da gravação, liguei para ele no Discord às 19 horas. A conexão estava boa. A câmera dele também. Ele apareceu na tela. Um cara loiro, olhos claros, uns 30 e poucos anos. Sotaque alemão bem carregado. A gente bateu um papo antes, relaxou, deu umas risadas. Tudo normal. Começamos a gravar. Eu contei uma história sobre o negrinho do pastoreio, aquela lenda gaúcha. E ele contou uma parada sinistra sobre o Nachtzerer, um tipo de vampiro alemão que devora a própria mortalha no túmulo. A gravação durou umas 2 horas. Foi tranquilo, fluiu bem. A gente finalizou, se despediu, combinei que ia editar e mandar para ele aprovar antes de publicar. Desliguei a chamada me sentindo satisfeito. Ia ser um vídeo bom. Passei o dia seguinte editando. Mixei nossas falas, coloquei trilha sonora, efeitos, a thumbnail. Ficou top. Mandei o preview pro Martin no Instagram. Ele aprovou na hora, disse que estava perfeito. Publiquei o vídeo no dia 2 de outubro, às 18 horas. A galera curtiu. Comentários positivos. Gente elogiando a collab, perguntando quando ia ter mais. Até o algoritmo ajudou. O vídeo começou a performar bem. Fui dormir feliz naquela noite. No dia seguinte, acordei com umas mensagens estranhas. Vários inscritos perguntando quem era o Martin, dizendo que não achavam o canal dele. Achei esquisito, mas pensei que talvez o nome do canal fosse diferente do nome dele. Fui procurar para mandar o link certinho. Só que o canal não existia mais. Digitei o nome dele no YouTube. Nada. Procurei no Google. Nada. Entrei no Instagram dele, a conta tinha sumido. Perfil inexistente. Tentei acessar nosso histórico de conversas no Discord. Vazio. Como se eu nunca tivesse falado com ninguém. Meu coração disparou. Que porra era aquela? Pensei que talvez ele tivesse deletado tudo de repente, sei lá, algum problema pessoal. Mas era muito estranho. Do nada assim. Sem avisar, voltei pro vídeo publicado. Assisti de novo, prestando atenção. Martin estava lá falando, interagindo comigo. Tudo parecendo real. Os comentários continuavam vindo,
mas alguns eram estranhos. Cara, quem é esse alemão? Não acho ele em lugar nenhum. Você gravou isso sozinho? A edição tá muito boa, parece real. Esse tal de Martin não existe, pesquisei tudo, fiquei puto. Claro que ele existia. Eu tinha falado com o cara, tinha visto ele. Mas aí que veio a parte que me deixou gelado. Fui olhar os arquivos brutos da gravação, os arquivos originais antes da edição. Eu sempre salvo tudo separado, sabe? A minha câmera, a câmera dele, o áudio, tudo em pastas diferentes. Abri a pasta dele, vazia, ponto nenhum arquivo. Nenhum vídeo, nenhum áudio. Senti um frio na espinha. Tentei lembrar. Eu tinha baixado os arquivos dele? Tinha, com certeza. A gente sempre manda os arquivos depois, é protocolo. Abri meu e-mail. Procurei mensagens dele, nada. Absolutamente nada. Nem spam, nem lixeira. Como se nunca tivesse existido correspondência nenhuma. Voltei para os meus arquivos. Abri o arquivo bruto da minha câmera e quase vomitei. No vídeo eu estava sozinho, falando sozinho, rindo sozinho, respondendo perguntas que ninguém fazia. Mas o pior era a minha expressão. Eu estava sorrindo, mas não era um sorriso normal. Era vazio, meio torto, os olhos meio apagados, tipo alguém que tá ali, mas não tá, sabe? E tinha momentos onde eu simplesmente parava. Ficava parado, olhando para a tela sem piscar. Por segundos. Depois voltava a falar como se nada tivesse acontecido. Desliguei o vídeo tremendo. Que merda era aquela? Eu tava louco? Eu tinha imaginado tudo, mas o vídeo editado tava lá. Publicado. Com o Martin. Com as falas dele. Como entrei em pânico. Liguei pro meu melhor amigo, o Thiago. Contei tudo. Ele achou que eu tava pirando, me mandou ir dormir, mas topou ir lá em casa no dia seguinte, para ver os arquivos comigo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando tudo. Minhas mensagens, meus arquivos, meu histórico, nada. Martin Voss tinha sido apagado da existência ou nunca tinha existido. Thiago chegou no outro dia de manhã. Mostrei tudo para ele. O vídeo publicado, os arquivos brutos, a falta de mensagens. Ele ficou tão confuso quanto eu. Cara, isso é muito estranho, ele disse. Mas, tipo, você tem certeza que gravou com alguém? Você não tava, sei lá, meio mal aquele dia? Thiago, eu sei o cara. Eu conversei com ele. Não foi coisa da minha cabeça. Então, como explica os arquivos? Eu não tinha resposta. A gente decidiu assistir o vídeo publicado de novo, juntos. Sentar e analisar cada segundo. Procurar alguma pista. Abrimos o YouTube. Entrei no meu canal. Cliquei no vídeo e aí Thiago congelou. Eu senti o sangue gelar. A thumbnail tinha mudado. A thumbnail original era eu e Martin lado a lado, com o título da collab. Simples. Normal. Mas agora eram dois rostos. Idênticos. Dois rostos meus. Mesma pose. Mesma expressão. Mesmo ângulo. Mas os olhos de um deles eram diferentes. Mais escuros. Mais fundos. Como se não tivesse nada atrás. Lucas, Thiago sussurrou. Que porra é essa? Cliquei no vídeo com a mão tremendo. Apertei play. O vídeo começou. Eu apareci na tela, falando, mas a voz estava diferente. Mais grave, mais lenta. E do lado tinha eu, de novo. Outro eu, os dois falando. Os dois interagindo. Mas agora eu conseguia ver. A sincronização estava errada. Os lábios não batiam direito. Os movimentos eram meio travados, meio artificiais. E no reflexo da tela do computador, atrás de mim, no vídeo, tinha uma sombra. Uma sombra que não devia estar lá. Fechei o vídeo. Respirando rápido. Deleta isso, Thiago disse. Deleta agora, tentei. Cliquei em deletar. Confirmei. A tela carregou e o vídeo continuou lá. Tentei de novo. Nada. O YouTube dizia que tinha deletado, mas o vídeo aparecia normal no canal, como se nada tivesse acontecido. Desliguei o computador. Arranquei o cabo da tomada. Fiquei sentado no chão, suando frio, com Thiago ao meu lado, sem saber o que fazer. Depois de uns minutos, ele disse que precisava ir embora. Disse que aquilo estava muito pesado, que ele ia pensar no que fazer, mas que precisava sair dali. Eu entendi. Também queria sair. Mas era minha casa, ele foi embora. Fiquei sozinho. Passei o resto do dia tentando não pensar.
tentando achar uma explicação lógica. Hacker, vírus, algo que fizesse sentido. Mas no fundo eu sabia. Eu tinha gravado com alguma coisa que se fez passar por Martin Voss. Alguma coisa que agora estava dentro do vídeo, dentro do canal, dentro da minha imagem. À noite eu ouvi meu computador ligar sozinho. Eu tinha deixado ele desligado, cabo fora da tomada, mas a tela estava acesa. Azul brilhante no escuro do quarto. Me levantei devagar. Cheguei perto. Na tela o vídeo estava tocando, sozinho, sem volume. Mas eu conseguia ver os dois rostos olhando para a câmera, olhando para mim, sorrindo, e então a boca de um deles se mexeu. Sem som. Mas eu consegui ler os lábios. Obrigado pela collab. Saí correndo do quarto. Passei a noite na sala com todas as luzes acesas. Não voltei lá. No dia seguinte, o vídeo tinha 200 mil visualizações. 200 mil. O triplo do que qualquer vídeo meu já teve. Os comentários eram estranhos. Frases repetidas. Nomes aleatórios. Gente dizendo que tinha visto o próprio rosto no vídeo. E meu canal estava crescendo. Rápido demais. Inscritos entrando aos montes. Mas quando eu olhava meu Analytics, não fazia sentido. As visualizações vinham de lugares impossíveis. Coordenadas que não existiam. Eu queria deletar tudo. O canal, o vídeo, tudo. Mas sempre que tentava aparecia a mensagem. Não é possível deletar este conteúdo. Outro usuário tem direitos administrativos. Outro usuário. Só que eu era o único dono do canal. Hoje de manhã recebi uma notificação do YouTube Studio. Um novo vídeo tinha sido agendado para publicação. Amanhã. Às 23h59. Eu não agendei nenhum vídeo. Entrei para ver. O título era Colaboração Final, Parte 2. A thumbnail era eu, sozinho, mas com 2 pares de olhos. Eu não sei mais o que fazer. Não consigo acessar meu canal direito. Não consigo deletar nada. E toda vez que olho no espelho, eu juro que tem algo diferente. Algo no meu reflexo. Uma pequena demora. Um movimento que não bate. Como se eu não tivesse controle total sobre ele. Então, se você é criador de conteúdo, se faz vídeos online, e alguém que você nunca ouviu falar te chamar para uma collab do nada, verifica. Muito bem. Pesquisa, confirma que a pessoa existe, porque se você gravar com algo que não existe, talvez você também deixe de existir. Eu ainda ouço minha voz saindo do computador desligado, falando coisas que eu nunca disse, rindo de piadas que eu nunca contei. E toda noite, quando fecho os olhos, vejo aquele rosto idêntico ao meu, sorrindo do outro lado da tela, esperando a próxima gravação. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.